Gente, vamos agora para a nossa segunda aula do dia, tá bom? E nós vamos agora ter aula de história. É um conteúdo muito interessante que eu já até frisei algumas vezes para vocês sobre a importância dos rios naquela época. E ainda hoje, né? Eles são muito importantes. Então, eu vou mostrar para vocês a página que tem esse conteúdo e nós vamos iniciar a leitura e eu também vou explicar para vocês, tá bom? Vamos lá. A importância dos rios está na página 24 do livro de história de vocês, tá bom? Lembrando que nós falamos sobre o modo de vida deles, certo? Que eles eram nômades. Aí depois que descobriram a agricultura, eles se tornaram sedentários, eles começaram a se alojar e a morar próximo a rios, porque querendo ou não a água é algo básico para todo mundo, né? Tanto para irrigar, quanto para o preparo de alimentos, para tomar banho, ou seja, para atividades, né, que são feitas rotineiramente, tá bom? Então, gente, é isso que a gente vai falar agora, tá bom? A gente também tem que lembrar que, além da agricultura, preparo de alimentos, necessidades básicas, o rio também ele tem uma importância muito grande na criação das primeiras cidades, tá bom? Vamos lá, na página 24, tá bom? Iniciando a leitura. As primeiras comunidades de agricultores se instalaram em regiões próximas às margens de grandes rios, na região da Mesopotâmia do Egito, da Índia e da China. No decorrer do tempo, esses e outros rios se tornaram fundamentais para a criação das primeiras cidades da história da humanidade. Quando a gente observa essa imagem aqui ao lado, nós podemos perceber que as casas são construídas bem, tipo assim, na beiradinha, na margem do rio mesmo, tá bom? Então, desde antigamente, o rio tem uma importância muito grande, tá? E isso fez com que as novas cidades fossem criadas, certo? À margem de rios. Por quê, gente? O rio a gente utiliza para o transporte, a gente pode utilizar para irrigar a plantação, para dar água para os animais que a gente está criando, para tomar banho, para o preparo de alimento, para o nosso consumo, para a gente beber água também, né? Então a água tem uma importância, assim, gigantesca, certo? Aí na próxima página vai falar sobre a vida em torno do rio Nilo, tá bom? Vamos lá. Os povos mesopotâmicos, indianos e chineses se desenvolveram perto de rios, e com os egípcios não foi diferente. As margens do rio Nilo, localizado no continente africano, foram fundamentais para esse povo que vivia cercado pelo grande deserto do Saara. Além de fornecer água, o Nilo possibilitava o cultivo de alimentos, pois transbordava na época das cheias e assim irrigava as margens, deixando-as férteis para o plantio. Ou seja, não era aquela terra seca, na verdade, que a gente não conseguia plantar. É uma terra que, quando vinha uma época que o rio subiu seu nível, ficava até a margem, acontecia que ele deixava aquele solo bem preparadinho, um solo ótimo para plantio, tá bom? Ou seja, quando a gente tem um solo que ele é mais úmido, que ele vai ficar recebendo água constantemente, ou por conta do rio, ou por conta da irrigação, ele é um solo bom de ser plantado. Quando a gente tem um solo que é muito seco, é quase impossível a gente ter algum tipo de plantação, só se for uma planta nativa, uma planta que seja desse tipo de solo, certo? Mas se não, é muito difícil de a gente plantar. Como até já exemplifiquei para vocês, aqui em casa a gente já tentou ter pé de coqueiro, né? Mas não vingou. Por quê? Porque o coqueiro não é uma planta nativa dessa região, tá? E aqui no Centro-Oeste, aqui no DF, aqui em Brasília, aqui no Gama, aqui na Ponte Alta, na verdade, ele tem o solo ele é muito ácido, aquele vermelhão é um solo muito ácido, certo? E lá na terra, onde no local nativo, naquele coqueiro, não é assim. É uma planta é uma terra mais úmida, que a acidez é baixíssima. Meu pai já tentou colocar cal, né? Quando coloca cal na terra, ele diminui a acidez.
mesmo diminuindo a acidez do solo, com o cal, adubando e tudo mais, ele não aguentou. Meu pai tentou, molhava, tipo assim, várias vezes ao longo do dia, para tentar deixar um solo mais úmido, né? Não adiantou. Então, existem plantas que, por mais que a gente tenha mudas, tente trazê-las para cá, para um outro local, que não é o seu local de origem, é um pouco mais difícil essa planta vingar, essa planta crescer, entre outros, por conta do solo mesmo, tá bom? Então, continuando. Nas épocas em que o rio estava baixo, os egípcios antigos plantavam trigo, papiro. Esse papiro, ele era uma planta que era usada para confecção de papel. Olha que bacana. E das embarcações também, tá bom? Então esse papiro, ele era muito bacana a utilização que eles faziam com essa planta, que era para o papel e para embarcação. Se vocês observarem, o papel de antigamente não é como o papel de hoje, ele era tipo numa textura diferente, certo? Que eles abriam assim e tal, aqueles pergaminhos, aquelas coisas de antigamente. Então, esse é o papiro, tá bom? Vamos lá. Algodão, figo, uva e alho, entre outros alimentos na margem. Aqui no quadradinho de baixo. Para evitar a falta de água, nas épocas em que o rio Nilo estava baixo, os egípcios construíram canais de irrigação. Na época das cheias, esses canais eram preenchidos pelas águas que enchiam os reservatórios. Na época da seca, os canais permaneciam cheios, pois eram fechados. Assim, uma grande quantidade de água ficava disponível para ser usada principalmente na irrigação das plantações nos períodos em que não chovia. Então, gente, esse reservatório de água que os egípcios construíram, o que acontece? Eles primeiramente construíram canais de irrigação, certo? E na época das cheias, esses canais eram preenchidos pela água que enchiam os reservatórios, né? Então, tinham aqui os canais de irrigação, certo? E tinha aqui o reservatório, estão observando aqui, o reservatório de água, certo? Então, esses reservatórios de água, eles ficavam lá por um bom tempo na época da seca, porque ajudava eles demais. Aqui tá mostrando, eu tô olhando novamente, os reservatórios de água, estão observando? Então, desde antigamente mesmo, eles já tinham essa noção de que eu preciso reservar a água, eu preciso juntar água, porque no período de seca eu vou precisar, e se eu não juntar essa água, eu vou ficar sem. Então, eles já faziam esse reservatório. Lá no Nordeste, no sertão, lá, né, que tem uma seca imensa, eles também têm esses reservatórios de água. Não dessa maneira, é como se fossem caixa d'água, né? Eles têm, por exemplo, a caixa d'água mesmo que a gente tem hoje em dia é para isso. A gente junta água na caixa d'água, é um reservatório de água que nós temos. Por exemplo, na época do racionamento de água, a gente não tivesse aquela caixa d'água para um reservatório de água, a gente não teria água na época de racionamento, né? Então, por isso que a gente tinha que racionar, tinha que deixar tudo muito esquematizado, tudo bem direitinho, para que a gente não ficasse sem água. E mesmo assim a gente ficava sem água, na verdade. Então, é um reservatório de água. Agora, imagina, na época de racionamento, se a gente não tivesse nem reservatório de água. A gente iria ficar sem água mesmo durante 1 dia e meio, 2 dias, né? Se a gente não tivesse essa noção de que mesmo com a nossa caixa d'água a gente juntasse a água numa bacia muito grande, certo? Num balde, a gente poderia ficar utilizando a água. Ok, mas se a gente não tivesse essa noção de guardar a água, o que a gente iria fazer? Não é verdade? Então, desde antigamente, eles já tinham essa noção de que eles precisavam armazenar a água, de que eles precisavam guardar a água, certo? Para que eles pudessem utilizar no momento de seca, no momento em que a chuva está escassa, tá bom? Está em escassez a chuva. E é isso, gente. Então, aí tem uma atividade bem simples na página 26, que é bem simples mesmo, tá? Para na próxima aula nós darmos continuidade nesse conteúdo. Os conteúdos dos livros em si estão bem menores que do mês passado, né? Muito bom também.
Então, gente, é isso. Essa foi nossa aula de história, tá bom? As informações das atividades estão todas anotadas. E são todas anotadas, na verdade, já estão anotadas na informação da atividade de hoje, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.